meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo, cada pessoa que neste momento participa conosco de mais um culto ao Deus vivo. Ó Deus, quero subir ao monte. Bendito seja o nome do Senhor. Um novo cântico ao meu Deus. Mas que palavras, minha vida eu quero lhe entregar. Glória a Deus. Para estar em tua presença. Contemplar. Glória a Deus. Então, te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. E do meu louvor que seja um cheiro suave. E um som agradável, glória a Deus. Mas te adoro, o Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti. Ele é digno. Aleluia. Glória a Deus. Monte Santo. Entoar um novo cântico ao meu Deus. Mas que palavras, minha vida eu quero lhe entregar. Bendito seja nosso Senhor em tua presença. Contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. E do meu louvor que seja um cheiro suave e um som agradável a ti. Subindo, glória a Deus, em espírito, oh Deus, receba toda a honra, toda a glória, todo louvor, pois o Senhor é digno, somente Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda a adoração. Mais uma oportunidade merecida. Oh Jesus, Tu és digno, Senhor, Tu és digno, Tu és digno, ó Senhor, nos permitindo imerecidamente continuarmos, ó Deus, respirando, continuarmos, ó Deus, nesta caminhada com toda a nossa imperfeição. Receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Tu és digno, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Mais uma vez nos preparamos para esse momento tão importante, que é um culto ao Deus vivo. Bendito seja o Senhor. Vou cantar mais um hino em dizer o nome do Senhor, porque só Ele é digno.
toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. A vida eterna será uma vida de adoração, de louvor ao Deus vivo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Rei do universo, Glória a Deus. tua glória enche a terra, enche o céu. Oh Deus, Tua tua glória enche a terra, tua glória, enche o céu. tua glória, Senhor, Glória enche minha vida. Senhor. Oh Deus, mais uma vez. Quão famoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória, Senhor. Glória enche a terra. Tem mais. Tua glória enche o céu. Tem mais. Glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso. Maravilhoso Glória a é Deus. estar em tua presença. Maravilhoso. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso, Senhor. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pela sua misericórdia. Oh Deus. Aleluia. Receba toda a honra, toda a glória, Deus vivo, Deus soberano. Glória a Deus. Enche a Glória do Senhor. tua glória. Bendito seja o Deus vivo, Tua glória, das infinitas misericórdias. Senhor. Aleluia. Maravilhoso é Estar em tua presença. Maravilhoso. Poder te adorar a Deus é um privilégio. É uma bênção no nosso caminhar. tocar em tuas Oh Deus. vestes. Maravilhoso. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Glória a Deus. contemplar, Senhor. Deus é digno, a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração, porque o Senhor é digno. Vamos cantar mais para o Deus vivo, que o nosso viver na eternidade é cântico, louvor, adoração, aleluia, glória a Deus, pelos seus feitos maravilhosos. Ele é digno. Tu vives entre os que Oh Deus, que coisa maravilhosa. nas alturas está o teu trono. E o nome do Senhor Nome soberano. é soberano. Aleluia. Fizeste aqui tua tenda e chamaste a Israel Nós somos o Israel de Deus segundo o Espírito. para Aleluia. chegar-se a ti. Que o Senhor quer. Tu queres que o teu povo te conheça, Senhor. Envolver-se. Ver-te com poder nesse lugar. Fique à vontade, Senhor. À vontade entre nós. Queremos ouvir tua Fala-nos, ó Deus. Leva-nos além do santo lugar. Bendito seja Ele. Teu povo vem te louvar. Teu santo nome. Teu santo nome adora.
para sempre. Oh Deus, aleluia, glória ao Deus vivo. Oh Senhor, Tu vives vives, ó Deus. e nas alturas está. Ele habita em nós através da pessoa do Espírito Santo. Ele vive em nós. Fizeste aqui tua tenda e chamaste a Israel, um povo que Escolha divina para a chegar-se ao Senhor. Tu queres que o teu povo te conheça, Senhor. envolver-te Com poder neste Isso. lugar. Fique à vontade. Entre nós. Aleluia. Queremos ouvir tua voz. Leva-nos, ó Pai. Leva-nos além do santo lugar. Glória a Deus. Maravilhoso. Teu povo vem te louvar. Teu santo nome. Teu santo nome adorar. Para sempre. Oh, para sempre. Aleluia, tu estás. Que maravilhas Oh, Pai. Aleluia. enquanto entramos pelo santo santo. Aleluia será o cântico eterno. Quando tua face eu ver, de Oh, novo Deus. te dizer que eu te amo. Eu te amo, Senhor. Oh, Deus. Que eu te amo. Eu te amo, Senhor. Glória a Deus. Que eu te amo. Aleluia. Te amamos, Senhor, pois tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a adoração. Mais uma vez, estamos realizando mais um culto ao Deus vivo. As cadeiras vazias, mas estamos cheios do Espírito Santo. Ele habita em nós. Cantar a Deus é algo extraordinário. É uma maravilha. É para Ele, porque Ele é digno. Vamos mais um louvor ao Senhor. Ele, aleluia, glória a Deus. Ele é exaltado. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Por quê? Ele é Senhor, Sempre, sempre vai sempre a reinar. Sempre, sempre. céu, glorificam teu santo nome. Mas Ele, Exaltado, o Rei Rei exaltado. exaltado no céu. Exaltado, o Rei exaltado do céu. eu louvarei. Exaltado, Louva a Deus. exaltado, Bendiga o nome do Senhor, porque Ele é digno. Aleluia. Quem é Ele? Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Exaltado o Rei. Exaltado no céu. Ele é o Senhor. Sua verdade Glória a vai Deus. sempre reinar. Terra e céu glorificam Tu és digno, seu ó Deus. nome. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Aleluia, aleluia.
nome. Dizer que tu és o Senhor, pois tu és o Senhor. A verdade é o Senhor. Santo nome do Senhor, só Deus é santo. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Exaltado. Sim, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Nós temos uma leitura a fazer que é extraordinária, que se encontra em Isaías capítulo 53. Sempre nós procuramos os cultos de quinta-feira, os cultos de domingo, sempre começar com a leitura de um salmo. Hoje nós começamos cantando, estamos aqui apenas 3 pessoas, 4 pessoas com o Senhor que se encontra presente em nós. Isaías 53 diz: quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele despojo, porquanto
derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Louvado seja Deus pela sua misericórdia, pela sua graça, pela entrega do seu Filho, pelos transgressores, por aqueles que simplesmente eram inimigos de Deus. E Deus, numa misericórdia inexplicável, fez com que nos tornássemos seus filhos, lavados e redimidos pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olhando a palavra de Deus, fico fascinado em ver a ação do Pai, do que a palavra do Senhor nos traz, no nosso caminhar. Uma palavra que não muda, porque o Senhor é a palavra. Deus é a palavra nesse nosso caminhar. E andando um pouco mais, olhando a leitura da palavra de Deus, ainda Isaías, capítulo 55, no versículo de número 6, diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque é assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. O cipreste, em lugar da sarça, crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Louvado seja Deus pela sua bendita e santa palavra, por mais uma oportunidade imerecida de estarmos aqui reunidos 2 ou 3 numa quinta-feira para bendizer o nome do Senhor. Cantamos louvores a Deus e agora fizemos leitura da palavra do Senhor e pedimos a Deus que abra o nosso entendimento. Nós precisamos a cada dia entender mais a vontade do Senhor. Não é o Senhor que tem que entender a nossa vontade. Nós é que precisamos entender qual a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Saibamos disso, meus amados, nesse nosso caminhar. A palavra de Deus não transmite somente informação. O que ela faz? Ela gera vida, ela gera adoração,
ela gera obediência, ela gera comunhão, ela nos leva ao entendimento da nossa necessidade que temos do Deus Todo-Poderoso. Então, a palavra do Senhor é maravilhosa. E nós não podemos ignorar que Deus fala através de pregadores, fala através de palavras, usando seres humanos, para que entendamos se Deus opera na vida de pessoas semelhante a nós, de carne e osso. Deus pode operar na vida de qualquer pessoa. O que estou fazendo aqui, sou apenas um mensageiro. Não sou alguém que esteja acima de qualquer pessoa. Não, sou simplesmente um servo do Senhor. Estou fazendo nesta noite com prazer. Não estou dependendo de uma multidão. O que me leva ao prazer de pregar é a quem eu pertenço, é o Espírito que habita em mim, e merecidamente. Acostumado a ter pessoas e mais pessoas, simplesmente o que importa para mim é bom ter as pessoas, mas melhor ainda é ter o Espírito de Deus, é ser guiado pelo Espírito, é falar de Deus com amor, falar de Deus com prazer, falar de Deus com satisfação, com alegria, reconhecendo que Ele é o Senhor. Não sou de murmuração, não fui criado numa família onde as pessoas viviam murmurando, não conhecia o Senhor e vivia numa família muito grande, e simplesmente tudo para nós era motivo de alegria, mas eu descobri a verdadeira alegria. Alegria que não acaba ao fecharmos os olhos. Uma alegria eterna que nos espera na eternidade com o Senhor. A alegria do Senhor é a minha força nesse caminhar, nesse desafio. Há tantas situações que poderiam me parar neste momento, fazer avaliações. Meu Deus, como será? Estamos praticamente há um mês com a igreja fechada, luz acesa, água correndo, o trabalho sendo feito, as contas são indiscutíveis, elas chegam, e nós vivemos o nosso caminhar com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Quantas pessoas na sua fidelidade estão dizendo: bispo, estamos aí, conte conosco, estamos aí, pessoas se deslocando, fazendo esforço. Para quê? Qual é a finalidade? É para que possamos continuar mantendo as nossas portas abertas, no sentido de pagar as nossas contas. Outro dia me perguntaram: olha, quantas luzes ainda estão acesas na igreja? Eu, brincando, disse: olha, há 5 lâmpadas acesas. Se simplesmente ficarem 4, não tem problema. Se ficarem 3, não tem problema. Se ficarem 2, também não tem problema. Se ficar 1, não tem problema. E se apagar a única? Eu disse: nós somos a luz. Cristo é a luz em nós, nesse nosso caminhar. É muito importante o que temos da energia elétrica, mas é mais importante esta luz que está em nós, porque esta luz jamais se apaga, essa luz não pode ser cortada, porque veio do Senhor. O Senhor é a nossa luz nesse nosso caminhar, nesse desafio da vida, e é muito importante olharmos as coisas desta maneira, não ignorarmos que estamos caminhando, meus amados, para o melhor. O pior está acontecendo
mas nós estamos caminhando para o melhor. Sabemos que a grande preocupação, principalmente envolvendo a nossa nação, a grande preocupação não é a volta de Jesus, a grande preocupação é o coronavírus. É a grande preocupação. É uma preocupação tremenda de se proteger de uma maneira, se proteger de outra, e a proteção da sua alma. E a sua alma, como está a sua alma? Como está a sua alma? Como você está vivendo? Com respeito à realidade da vida? Simplesmente o inimigo invisível está aproveitando porque as pessoas deixaram de buscar a Deus. Estão procurando se proteger de uma maneira a qual está fazendo com que elas ignorem a sua alma, que é muito mais importante nesse nosso caminhar. A nossa alma é melhor do que o nosso corpo. Se nós ficarmos simplesmente ligados, numa linguagem popular, nas notícias do dia a dia, entramos em pânico, porque as notícias não são boas, mas o Senhor tem as boas novas em Cristo Jesus. Ele foi crucificado, mas Ele ressuscitou, Ele está vivo. Aleluia! Bendito seja o nome dEle. Então, nós precisamos entender que a palavra de Deus não nos transmite somente informações, ela gera vida. A vida, quem é vida? Cristo é vida. Gera adoração, adoração aqui ao Deus vivo, obediência a quem? Ao Criador dos céus e da terra, a comunhão com quem? Com o nosso Pai Celestial, Pai, Filho e Espírito Santo. Lembre-se, meus amados, que Deus falou diretamente com o homem através de Adão. Deus falou diretamente com ele. Tempo passou, Adão expulso do paraíso. Deus começou a usar pessoas, falando, não mais sendo visto assim como Adão via o Criador. E Deus falou. E chegou um momento que o Senhor veio a este mundo. O que fizeram? O crucificaram. Deus veio a este mundo e não foi reconhecido. É terrível. O que Ele deixou? A sua bendita e santa palavra, para que cada discípulo anunciasse a salvação em Cristo Jesus, através da pregação do Evangelho. Eu não preciso ver Jesus ali, Jesus aqui, ter um sonho. Não, um dia eu estarei frente a frente com o Criador, com o Soberano, eternamente. Não com susto. Por quê? Porque o seu Espírito já habita em nós, nesse nosso caminhar, e nós teremos um corpo semelhante ao corpo do Senhor nessa nossa caminhada. Então, nós não podemos ignorar que Deus fala através de pregadores da sua palavra. Quem mandou ir por este mundo pregar o Evangelho? O que é o Evangelho? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador. Meus amados, nós temos que ter um cuidado tremendo, um cuidado muito especial, porque quando nós nos colocamos perante o espelho, parece que somos os mais elegantes e vamos sair e vai ser um sucesso. Muitas pessoas estão se comportando como se elas fossem fazer a diferença. Quem faz a diferença na vida da pessoa é quem ela serve. Se ela serve Cristo,
Aí faz a diferença. Cristo é que faz a diferença. Não é o intelectual da pessoa. Eu me lembro de um homem muito sábio do lado humano. E este homem teve que abrir mão de se resolver nada a saber, a não ser Cristo e esse crucificado. Este foi o apóstolo São Paulo. Hoje nós vemos tantas situações onde pessoas que se dizem ter Cristo como Salvador, ao invés de aproveitar esse momento onde o desespero está tomando conta da mente de muitas pessoas e dizer: Cristo, Cristo, mesmo que você fique doente, não abra mão, porque Cristo salva. Cristo salva. Não é uma questão de salvar de uma doença, mas salvar de uma condenação eterna, salvar do inferno, salvar de um sofrimento eterno. Todo sofrimento que temos nessa vida é temporário se nós estamos em Cristo Jesus. É temporário, passa. Nós precisamos levantar a cabeça e entender que o Senhor, na sua misericórdia infinita, fez algo que nenhum de nós faríamos. Ele deu o seu Filho por pecadores. E o seu Filho foi crucificado. Mas eu quero deixar bem claro que Jesus está vivo. Nada foge ao controle do Senhor. Este mundo jaz do maligno, mas entendo, o maligno não criou o mundo. O maligno simplesmente não manda em nada. Deus é que manda em tudo. É Deus que manda. Deus é que é o Senhor. Deus é que é o soberano. Quem cai nas garras do maligno é porque não conhece o soberano, não conhece Deus. É um hino que nós cantamos: maior é o que está em nós do que o que está neste mundo. No nosso caminhar, este é um mundo que jaz no maligno, mas o maligno não pode acabar com esse mundo, porque o mundo não é dele, tudo pertence a Deus. Deus é o dono de tudo. Quem criou todas as coisas foi Deus. Deus é o Criador. Ele é aquele que não tem princípio nem fim. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. É o Deus Todo-Poderoso. Estão deixando pessoas simplesmente numa situação extremamente perigosa. Por quê? Quando você se acha tão sábio, tão inteligente, você não quer ouvir qualquer pessoa, você quer fazer o quê? Aquele time só de pessoas do seu nível, que entende tudo o que você fala, que compreende, que conversa em outras línguas, e simplesmente menospreza, cria o seu palácio, cria o seu grupo, não vai para o meio das multidões. Isso é covardia. Jesus, o Filho de Deus, aonde ele andou, onde ele foi, o que ele mandou fazer? Ide pelo mundo, pregai o Evangelho. Eu não tenho jeito para isso. Se você não tem jeito, então você não foi chamado, porque o Senhor chamou para trabalhar. Não, mas é que comigo ele me deu uma posição assim mais de destaque. Quer dizer, tá bom, então ele me deu uma posição para me levar chicotada. Para você, deu uma posição de destaque que tenha do bom e do melhor, e simplesmente, para mim não. Tem que ser totalmente diferente, porque eu sou um servo pobre, coitado. Olha, ser um servo do Senhor é um privilégio. Porque ser um servo do Senhor, eu tenho a vida eterna nele. Ser um servo do Senhor é um privilégio. A comunhão com Ele. Ele vive em mim através da pessoa do Espírito Santo. Nesse nosso caminhar, nós precisamos entender que a palavra de Deus não transmite
Somente informação, ela gera vida, ela gera adoração, ela gera obediência, ela gera comunhão. Já vi pessoas adorando a Deus, cantando, e tiveram que descer do ônibus, porque simplesmente estavam perturbando. Ô pessoal, vocês são de quem? A quem vocês pertencem? Que o cantar para Deus enjoa. No trem não pode ir pregando o evangelho nem cantando hino, mas pode ir fazendo pagode, pode cantar qualquer coisa, porque é liberado. Que povo é esse? Lembre-se, nessa caminhada que Jesus enviou 72 discípulos para pregar. 72 discípulos para pregar. Ele deu uma palavra tremenda. Isso está registrado nas Escrituras, não é um pensamento, uma ideia. Se encontra no livro de Lucas. Vamos lá, capítulo 10, versículo de número 16. Palavra bem clara a respeito daquilo que o Senhor mandou fazer. Quem vos der ouvido, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Ao rejeitar pessoas que estão em nome de Jesus, levando o evangelho, você está rejeitando Jesus. E ao rejeitar Jesus, você está rejeitando Deus. Porque foi Ele que enviou o Filho dele para morrer na cruz do Calvário, para trazer a palavra, e ensinou os seus a pregar o evangelho. Deu ordem para pregar. Então, quantas portas são fechadas? Quantas pessoas dizem, não, muito obrigado, eu já tenho a minha religião, ignorando que nós estamos caminhando para o fim de todas as coisas se aproxima. Hoje, como muitos estão se achando como um semideus. Não, eu sou o fulano, quem é você? Somos simples mortais. A graça do Senhor, a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Se não fosse o precioso sangue de Jesus Cristo, Deus nos vê através do sangue de Cristo. Nós vemos tantas pessoas com uma esnobação, querendo viver um paraíso. O paraíso não é aqui, o paraíso é na eternidade com o Senhor. Naquele paraíso jamais dará serpente. Por quê? Porque é o céu de Deus. Não é mais um lugar onde o homem vai tomar conta, assim como Adão teve a sua responsabilidade e foi responsável, gerou toda esta situação. Mas o Cristo veio, o segundo Adão veio e venceu. E um dia Ele nos levará para a eternidade com Ele, para todo sempre, para honrar o seu bendito e santo nome, nesse grande desafio da vida. Meus amados, nós precisamos acordar enquanto é tempo, porque o dia que a igreja for tirada num piscar de olhos, simplesmente não haverá mais nada que fazer no sentido de se render a Cristo, de se converter. É impossível. Depois que a igreja subir, não adianta chorar, não adianta lamentar, não adianta correr para um lado e para o outro, porque a igreja já foi embora. Por enquanto, a igreja ainda está aqui. A igreja é cada pessoa lavada e redimida pelo sangue de Jesus Cristo, porque são membros do corpo de Cristo. Denominações existe uma porção, mas a igreja de Cristo é uma só, o qual Ele é o cabeça. Nós temos visto tantas coisas com aparência de igreja, mas sem abandonar a idolatria.
ignorando a palavra do soberano. Como pode falar do soberano e continuar a idolatria? Não terás outros deuses diante de mim. E quantos deuses estão diante de muitas pessoas que ainda estão cantando hinos para Deus? Será que estão tendo comunhão? Deus está concordando, está muito bom. A palavra de Deus é soberana, porque Deus é soberano. Deus é a palavra. Eu me lembro de Paulo, me lembro de Pedro, me lembro de João, e afirmam a mesma coisa. Ao olhar o livro de 1 Tessalonicenses capítulo 2, há uma palavra maravilhosa. Veja bem o que diz em 1 Tessalonicenses, esse nosso caminhar, no capítulo 2, no versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Quem crê a palavra de Deus opera na vida dele, não é para fazer com que ele tenha ouro e prata, mas começa a operar no sentido salvífico, no sentido que esta situação a qual tem atormentado pessoas, que é a morte, lutando para não morrer, não estão lutando para ser salvo, estão lutando para não morrer. A luta é para não morrer, mas a nossa batalha é para a salvação de pessoas, é para a vida eterna, não é para a vida temporária. É muito bom ver pessoas se empenhando, ver pessoas se dedicando, e pessoas estão perdendo até suas vidas, se dedicando em prol de outras, estão salvando, estão ficando para trás de uma relação de médicos, e doutoras também que já se foram, enfermeiros e enfermeiras que se foram, porque estavam cuidando de outros, tentando salvar a vida de outros. Nesse nosso caminhar, nós precisamos acordar para a realidade a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos acordar para a realidade que Jesus não morreu de graça. Ele pagou um preço tremendo. Não foi de graça. Pela graça nós somos salvos, mas Jesus não morreu de graça. Ele pagou. E quem paga, leva. E Ele vai levar pessoas para a eternidade. Tem levado pessoas e mais pessoas todos os dias. O Senhor leva pessoas para a eternidade com Ele. Todos os dias. E nós precisamos acordar, porque ainda é tempo. O Senhor está nos mantendo vivos. E olhando a palavra de Deus, ela é extraordinária. Diz em 1 João capítulo 4, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. E quem que é isso aí? É a pregação do evangelho. Tchau, tchau. Quem que é isso aí? Ah, isso aí é um pregador aí? Já estou cansado de ouvir isso. Estou cansado, nada mudou na minha vida. Jesus não morreu para mudar a nossa vida financeiramente. Jesus morreu para mudar a nossa vida, simplesmente das trevas para a luz, da caminhada para o inferno
para a caminhada para o céu, para o encontro com Ele. De uma maneira extraordinária, não havia saída, mas Ele morreu a nossa morte, para vivermos a sua vida. Não ignorem isso. Deus fala através de pregadores humanos, usando palavras humanas, palavras que podem ser entendidas, compreendidas, porque o Espírito Santo é que abre o nosso entendimento para que possamos entender a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor, vontade salvífica, vontade de ter cada um de nós eternamente com Ele. Jesus não veio de graça. É difícil de acreditar, mas é isso que devemos pedir a Deus. Pedir fé para crer, porque nós vivemos numa situação de crer no que vemos, no que não vemos. É difícil. Essa historinha, fala muito tempo, quanto tempo fala que Jesus vai voltar, e quanto tempo já passou? O mundo está aí, Jesus não voltou, cadê Jesus? Nessa caminhada, é uma situação tremenda. Lembre-se, encontrar a Bíblia significa encontrar Deus. Por quê? Deus age de modo eficaz por meio da sua palavra, por seu Espírito Santo. As Escrituras não podem ficar jogadas, não podem ser ignoradas. Estão criando tantas coisas que estão fazendo com que pessoas deixam a palavra de Deus de lado. Há muitos e muitos e muitos livros que estão valendo uma fortuna. Daqui a um tempo está sendo vendido por um preço que muitas vezes dá até vergonha de comprar. Por que razão? Perdeu o valor, mas a palavra de Deus ela permanece para sempre. Deus é a palavra. Lembre-se, Deus põe o seu poder em ação quando cristãos como você e eu falamos. Não ignorando a nossa dependência, que somos apenas mensageiros da palavra de Deus. Não ignore isso, meus amados. A palavra de Deus, trabalhando por meio do Espírito de Deus, é a força mais poderosa no universo e na igreja. Me entenderam? A palavra de Deus, trabalhando por meio do Espírito de Deus, é a força mais poderosa no universo e na igreja. Quando você falar de igreja, lembre-se de pessoas que têm o Espírito Santo de Deus. A igreja de Cristo é eterna, que nós estamos passando no momento, isso é um piscar de olhos. Nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo, muito menos os homens. Pessoas, vão fechar a igreja. Ninguém vai fechar a igreja de Cristo. Ela não é constituída de tijolo, de barro, não é constituída de concreto, de bronze, de ouro, de prata, de brilhantes. A igreja de Cristo é constituída de pessoas lavadas e redimidas pelo sangue de Jesus. O que Ele comprou, ninguém vai tomar das mãos dele. O que Ele preparou, simplesmente não haverá frustração. Preparei lugar para fulano, não veio, vai. Se Ele foi preparar lugar, Ele é onisciente, onipotente, onipresente nesse nosso caminhar. Preste atenção. Pai, Filho e Espírito colaboram de uma maneira maravilhosamente
para derramar o seu poder por meio do discurso. Para quê? Para realizar a sua vontade única por intermédio da palavra de Deus. Não há um realizar, a não ser pelo intermédio da palavra. Não podemos deixar de lado. Estamos ignorando. O Senhor é a palavra. Há quanto tempo a palavra de Deus está aí? Quantas vezes já tentaram destruir a palavra de Deus, mas não pode, porque Deus é a palavra. Ele é a palavra. Nesse nosso caminhar, já destruíram Bíblias e mais Bíblias e mais Bíblias, já fizeram, queimaram pergaminhos e mais pergaminhos. Não adianta. Deus tem tudo em suas mãos. Deus tem o controle de tudo e de todos. Muitas vezes, o homem pensa que simplesmente está acima de tudo, mas ele não sabe o quanto ele está abaixo daquele que é soberano, que é o Deus vivo. Quantas pessoas já tentaram fazer com que o mundo fosse dominado por eles? Quantas pessoas, onde elas estão neste momento? Onde está o dono do mundo? Continua sentado no trono, está reinando, é o Todo-Poderoso. Assustam pessoas e mais pessoas nosso dia a dia. Vão acabar com tudo. Vão destruir. Tem bomba. Nós estamos correndo aí, morrendo de medo do coronavírus. Fala de bombas então, meu Deus. Bombas atômicas vão acabar, vai destruir. Ninguém vai acabar com o mundo, a não ser o dono do mundo. O Senhor é que manda em tudo e todos. Entenda? O inimigo está debaixo do controle de Deus. Ele só vai até onde Deus permite. E até onde Deus permite, Deus é glorificado. Hoje criam-se situações, mais situações. Não, o que importa é você ter isso, o que importa é você ter aquilo. No grande dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Só Jesus Cristo é o Senhor. Mas olha, eu estudei muito, eu me aprofundei muito. Jesus Cristo é o Senhor, é Ele, é Ele. Ele lhe deu sabedoria para que o nome dele seja glorificado. Não para que você apareça e ele diminua, mas sim para que você diminua e ele apareça. Porque ele é a luz eterna. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Estamos nesta caminhada, meus amados. Eu estou falando não com lamentação, não com choro. Estou vivendo a cada dia pela misericórdia de Deus. Não tenho nada a reclamar com Deus. Com o homem há muitas reclamações, mas com Deus, não sou louco. Deus é o Senhor. Deus tem o controle. Deus não cochila. Deus não cochila. Tudo está debaixo do controle do Senhor. E o tempo está passando. E a hora se aproxima. O dia do Senhor. Um piscar de olhos, a igreja do Senhor vai subir. Um piscar de olhos. Acabou. Mas e o templo? Não é esse templo que nós estamos dentro dele. É o que está dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Não é o lugar onde estamos. É onde o Espírito Santo de Deus está em cada pessoa que serve ao Senhor com as suas limitações. Se olharmos nas Escrituras, só Jesus veio a este mundo, o único que nasceu de mulher e que não precisou carregar o pecado. Ele se fez pecado por nós. Ele assumiu o nosso lugar. Ele se fez pecado e venceu. Não
tinha saída. E Jesus veio e foi a saída de Deus para a vida eterna. Então, meus amados, me lembro de um hino que diz: não entristeça o seu coração, confie em Deus, espera. Há tempo para todas as coisas, mas o tempo do Senhor é infalível. A hora se aproxima. O Senhor está querendo me amedrontar? Bom, se há medo em você, é porque você não tem Cristo. Porque se você tiver Cristo, você vai dizer: Maranata, vem Jesus. É o que você espera. Ou você está esperando num Brasil maravilhoso? Você está esperando o quê? Acima de tudo, eu estou esperando é o meu Senhor. A sua graça, a sua misericórdia e mais uma oportunidade merecida. Eu agradeço. Se Ele me permitir, amanhã de manhã, quero estar novamente às 8h30, trazendo uma palavra. Não importa que uma pessoa ouça, não importa que uma pessoa veja, uma semente pode fazer com que nasça uma árvore que dê muitos frutos com muitas sementes. Não estou disputando o Ibope, não estou disputando nada. A palavra do Senhor não volta vazia. Duvido que o que acabei de dizer vai voltar vazio de maneira nenhuma, porque eu não estou trazendo a minha palavra, eu estou trazendo a palavra de Deus, e a palavra de Deus não volta vazia. Deus está arrancando pessoas das trevas, Deus está mudando, Deus está usando pessoas para falarem a outras, e ainda essas pessoas serão usadas. Vão transmitir o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo não é meu, eu estou transmitindo a palavra de Deus, a palavra é dele. Sou apenas o carteiro, que leio a carta e entrego à pessoa. A pessoa lê e diz: eu abraço essa palavra. Ou pode dizer: eu não abraço, não quero saber. Não tem problema, não há problema. A palavra de Deus não volta vazia. Eu não estou aqui gastando tempo, eu estou ganhando tempo. Para mim é importante. O grande problema é muitas pessoas não entenderem. Quem veio de chamado uma família evangélica, quando na realidade ninguém nasce crente. Todo mundo tem que se converter. Mas eu vim de uma família, de uma situação totalmente diferente. Do que Deus me livrou. Meu Deus, eu tenho que ser grato. Eu estou de pé por causa da misericórdia do Senhor. Os livramentos que Deus me deu. Eu louvo o Senhor. Eu era inimigo de Deus. Eu simplesmente escarnecia daqueles que adoravam a Deus. Daqueles que bendiziam o nome do Senhor. Eu os tinha como fanáticos, como pessoas que não aproveitavam a vida. Não vim para Cristo, todos mulambados numa linguagem popular, todo rasgado, desempregado, passando necessidade. Não vim. Vim livre para tocar o barco da vida. Dia 6 sábado, dia domingo, qualquer dia. Simplesmente estava muito bem empregado, não estava jogado de levantar às 5 da manhã para ir até 10 horas da noite. Não, estava muito bem. 2, 3 dias por semana, estava muito bem. Livre, quando na realidade eu estava nas trevas, sem saber. Fui ouvir a palavra de Deus por causa de um amigo perseguidor que não desistiu de mim. Por mais que eu tentei ofendê-lo, ele não recebeu como ofensa, ele viu que era pura ignorância da minha parte. Mas o dia que eu ouvi a palavra de Deus, louvado seja Deus. Quantas pessoas Deus tirou das trevas, usando uma semente. Uma semente. A semente é a qual Ele operou na minha vida. E eu espero
e com todas as minhas limitações, consiga caminhar até o fim, até o dia que for o dia do arrebatamento, se eu estiver em vida, ou até o dia que fechar os olhos para este mundo. Eu tenho plena certeza, pela misericórdia de Deus, eu estarei com Ele para todo sempre, porque Ele está comigo, Ele é a minha vida, Ele é o meu viver. Então, meu amigo, pense bem, se ouviu a palavra, decisão é sua. Você pode dizer, olha, isso é verdade, isso é mentira, mas eu posso lhe garantir que Deus é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por que Deus usa o homem? Se Deus usasse um anjo, simplesmente as pessoas estariam caindo. Se a pessoa está vendo o anjo, você teria caído logo. Você ia perguntar, o que você quer? João, servo do Senhor, já está na Ilha de Patmos, já com seus 90 anos. O anjo apareceu, ele se prostrou perante o anjo disse, João, não faça isso, eu sou conservo teu e dos teus irmãos, adora a Deus. Às vezes é algo que não fazia parte do seu dia a dia, apareceu, ele caiu de joelhos. Pense bem, meus amados, como Deus é extraordinário. Ele poderia mandar um anjo, simplesmente o anjo não ia derramar sangue, mas ele mandou o seu filho de carne e osso. O verbo que se fez carne habitou entre nós. Um homem de carne e osso tinha que ser morto na cruz do Calvário, porque o pecado tinha sido de um homem de carne e osso chamado Adão. E Jesus Cristo morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Ele venceu. A morte que venceu a morte foi a morte de Jesus Cristo e Ele vive. Posso crer no amanhã, posso crer na eternidade, porque temor não há, porque eu sei que o meu Salvador vivo está. Que Deus abençoe a sua vida. Oro pelos pedidos de oração, centenas e milhares de pedidos. Que Deus tome em suas mãos cada vida pela sua misericórdia. Abençoe, acima de tudo, salve vidas para o louvor da glória dele. Oro por este município de Nilópolis, do maior ao menor, do mais moço ao mais velho, desde o prefeito ao mendigo jogado pela sarjeta. Que o Senhor venha manifestar o seu poder, salvando vidas neste município para a honra e glória do seu nome. Oro por esta nação, oh meu Deus, que coisa extraordinária seria ter a oportunidade, oh Deus, de um dia ver esta nação se rendendo ao Senhor. Nós vivemos num conflito, uma nação demoníaca, porque as coisas que estão acontecendo não são coisas que vêm de Deus. As perversidades, as maldades, as crueldades, as malícias, mas o Senhor muda a vida de pessoas. O Senhor pode operar. Tu és o mesmo que operou em Nínive. Tu és o mesmo, usando apenas um homem. Quantos homens o Senhor tem neste Brasil? Quantos homens o Senhor tem neste município para divulgar a sua palavra, que não se escondem em quatro paredes, que levam de fato a palavra de Deus. Eu te agradeço, ó Deus, por mais uma oportunidade merecida. Hoje, mais uma vez, vai para um mês vendo as cadeiras vazias. Mas eu sei, ó Deus, que cada pessoa que faz parte do corpo de Cristo não está vazia, porque o Senhor está presente em suas vidas. O Senhor habita nelas, vive nelas, e elas estão vivendo para Ti. Se o Senhor nos permitir, um dia nos veremos, ou aqui ou na eternidade, para a honra e glória do Teu santo nome. Na eternidade não terá fim. Aqui nós estamos de passagem, caminhando para o encontro eterno com o Senhor. Então nós te agradecemos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. Sou o Bispo Carlos Roberto, da Igreja de Nova Vida de Nilópolis, bem perto do viaduto de Nilópolis. Os cultos acontecem às quintas-feiras, 19 horas e 30 minutos, domingo, 9h30 da manhã, e também
às 18h30. Mas estamos com as portas fechadas, respeitando a lei, procurando valorizar para evitar qualquer situação. A nossa luta não é contra carne e sangue. Carne e sangue é muito pouco. Nós lutamos contra principados e potestades. E esses não podem nos dominar. Esses têm que estar debaixo dos nossos pés, porque o Senhor nos deu autoridade para pisar sobre todo o poder do maligno, e nada poderá nos causar dano. Podem sorrir de ver a porta da igreja fechada, mas ignoram que a igreja de Cristo não é constituída de tijolo de barro, é constituída de pessoas que louvam a Deus todos os dias, que bendiz o nome do Senhor todos os dias, para a honra e glória do Senhor. E um dia esse povo barulhento vai fazer falta. Um dia vão procurar esse povo barulhento, ele já foi, subiu para a eternidade com o Senhor. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. Um abraço. Se não for pra te adorar, para que assim. Se não for pra te servir, porque eu sou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que assim. Se não for pra te servir,